vou ficar de costas pra tudo. Não vou postar no YouTube, né? Tu vai começar a introdução aí, Eu não posso levantar a mão, não, porque se Dizendo oi, ficar boa na noite. frente da tua... Não vai começar do nada Tá mesmo. bom. Altos processos. Minha filha, eu acho legal essa questão sobre o cansaço, porque eu comecei a pensar muito nisso ano passado. Porque eu ficava... Primeiro, eu achava que o cansaço era uma coisa só minha, porque eu via todo mundo fazendo mil coisas. Uhum. Tipo, sei lá, eu tô só estudando, trabalhando, treinando, estudando mais. Uhum. Só que aí eu vi outra pessoa, a pessoa fazia tudo isso que eu faço, mas sai todo final Super de semana, engajada, assim, né? participa de movimento social, faz crossfit, joga futebol, faz trilha, vai para todos os shows de pagode, viaja o mundo inteiro. E eu ficava assim, meu Deus. Não tem energia nem pra passar pelo meu dia direito, né? E eu não tinha nem energia de levantar no sábado de 10 horas da manhã, porque eu ficava muito cansada da semana todinha. Aí eu achava que esse cansaço era um problema só meu. Uhum. Só que depois eu comecei a olhar assim, eu comecei a ver que o cansaço é uma coisa que está em todo mundo. Uhum. Se você olhar assim, tipo, no olhar das pessoas, nas pessoas fazendo as coisas, dá para observar que todo mundo tem um nível de cansaço. E eu observava isso, principalmente quando eu pegava um ônibus, 7 da manhã, no Tancredo Neves. Porque eu olhava assim pra cara do povo e as pessoas estavam meio assim, ó. Uhum. Ou tava com a cara de morta, assim, ou tava, tipo, no celular, com a cara muito triste. Aí eu comecei a observar que talvez esse cansaço que eu sentia sempre não era uma coisa que estava só em mim. É uma coisa geral. Até porque essa questão de autocobrança, como tu falou, não é uma questão só individual nossa, mas é uma questão já social. Porque a gente vai vendo o outro e automaticamente você vai se colocando nisso. Então, sei lá, eu tô vendo Renata fazer várias coisas. Eu também sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas. Mas para além do que eu gosto, eu também tô sendo influenciada porque eu tô vendo não só Renata, mas várias pessoas fazendo várias coisas. Uhum. Então, por mais que a gente ache também que às vezes é uma cobrança só nossa, é porque as coisas também tendem a se individualizar muito. Mas depois você vai vendo que é uma questão mais social. Que várias pessoas vão sentindo isso, até porque as coisas rodam para que a gente seja sempre produtivo. E querendo ou não, a sociedade, assim, no geral, ela foi feita pra gente ficar cansado mesmo. Exatamente. Ninguém quer ninguém ligado nas coisas que tá fazendo, né? Tipo, tudo é uma empresa. A empresa a gente consome. É. Então, tudo é feito pra gente consumir. Inclusive o Bobbie Goods, que eu tô doida pra comprar. Porque eu poderia Tá em todo canto na simplesmente... feira, viu? Mas tá caro. R$ 35. Achei caro. Eu simplesmente poderia pegar um desenho meu em casa, normal, fazer e pintar. Sendo que eu não quero. Eu quero o Bobbie Goods. É, e você eu quero quer a aquele e canetinha. aquela caneta. Aquela caneta que eu vi. Inclusive, eu vi o kit com 25. Eu falei, me recuso, eu quero de 100. Porque eu quero ter opções. Então, assim, é um negócio que não é só individual nosso, no nosso processo de autocobrança, mas que é social. Todo mundo vai sentindo isso. Uhum. Eu acho que se eu perguntar para 10 pessoas se você está cansado, ou se você não está cansado agora, mas se sente cansado na maioria dos dias, 9 vai dizer que sim. Porque pra gente nada que a gente faz nunca é suficiente. Eu também sinto isso completamente. Tu mandou um áudio falando, tipo, porque às vezes a rotina e não sei o que, e eu, tipo, meu Deus do céu, eu não podia concordar mais, assim, porque é surreal. Uma das coisas que eu comentei também essa semana foi justamente sobre essa sensação que eu constantemente tenho tentado fugir, conscientemente, assim, de que eu não tô saindo da rotina. Porque, tipo, eu nunca fui uma pessoa que desgosta de ter uma rotina. Tipo, eu gosto, eu aprecio a ideia de uma rotina, mas não de uma rotina corrida, entendeu? Eu não gosto de uma rotina tão fixa, porque eu me sinto no loop. Pronto. Eu não gosto. Eu gosto aí... por um momento. Tipo, eu tenho um objetivo curto aqui, a pouco prazo. Então, a curto prazo tá ótimo, porque me faz focar, mas a longo prazo tem um momento que eu me desmotivo total. Que eu, tipo, perco o sentido disso. Aí eu preciso estar me dizendo, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu perco o sentido e eu odeio essa questão de, tipo, você ficar sempre na expectativa de algo futuro, enquanto o seu presente vai assim. Eu vi uma frase que me deixou pensando muito, que uma menina postou assim, você buscar tanto o futuro, que quando você chegar lá, você tem perdido totalmente a sua vida, porque você não aproveitou o presente. E eu fiquei... Tem um vídeo do YouTube sobre isso, viu? Eu vou te mandar. Eu fiquei muito bitolada com isso, porque pra mim é sempre isso. Agora eu tô num momento que eu só tô assim, eu tô fazendo isso pra tal coisa. Eu quero fazer isso porque eu preciso de tal coisa. Quando eu tiver essas coisas que eu quero, que eu considero prioritárias pra mim, aí sim eu vou aproveitar a vida, eu vou sair com meus amigos, eu vou viajar.
Sendo que, com o passar do tempo, eu vejo que vai lá, 6 anos no mínimo, que eu tô nesse mesmo ciclo. E eu ainda não consegui o que eu quero. Eu consegui algumas coisas nisso que eu queria, mas ainda não alcancei o que eu considero mais importante. Então, meio que assim, são 6 anos importantes, mas também são 6 anos que eu tô perdendo de viver muita coisa. Eu penso muito nisso. E vocês sempre me disseram muito isso, Esther. Tipo, faz isso que tu gosta, mas também não deixa de fazer outras coisas. Sendo que pra mim eu preciso ficar focada nisso, porque eu também Eu me sempre cobro achei, muito, me eu cobro sempre, muito. tu se cobra demais, de verdade. É. Agora eu acho que, eu sempre achei que, tipo, essa ideia de que eu tô falando, um exemplo que eu vou dar que vai fazer sentido, é justamente essa ideia, por exemplo, que o sair da rotina que eu digo é de colocar na minha rotina coisas que fazem com que eu entenda o que está acontecendo no presente e não me perca nele. Então, tipo assim, se eu passo a semana inteira só fazendo demanda e estudando, e fazendo demanda do trabalho, e estudando e tal, eu sinto no fim da semana que tem alguma coisa estranha. Que, tipo assim, eu não tava ali presente de verdade. Sim. Tipo, eu tava só passando por ali pra conseguir alguma coisa, pra conseguir meu salário no fim do mês, pra ver se eu guardo dinheiro e consigo. Tá, mas e eu no meio disso? Tipo, eu tô aonde aí? Porque eu tô só servindo de engrenagem pra essa máquina, entendeu? Tipo assim, e eu. Exatamente. E aí eu tava agoniadíssima com essa ideia, porque, tipo, eu fui o tipo de pessoa que no meio disso tudo eu tava lendo. Eu nunca parei de trabalhar desde que eu terminei a faculdade. Então, tipo, eu terminei a faculdade em 2022, então, tipo, estamos em 2025, eu nunca saí dessa rotina. Então, tipo, e eu sei, eu tenho em mente que no meio dessa rotina eu já fui a pessoa que via mais vídeos sobre filosofia, parava pra pensar nas coisas, eu já li mais, eu já até vi série, que é uma coisa que eu não tenho feito tanto, mas que, tipo, pra mim é uma coisa que eu me encontro ali, porque eu gosto daquilo, eu tô rindo, eu já cozinhei mais, eu já fiz uns pães do nada no meio da semana, assim, tipo, eu encontrei tempo pra isso, por que que agora talvez não tenha? E aí, tipo, tem o fator de que agora eu estudo também. Então, tipo, desde que eu saí da faculdade eu só trabalhei, mas eu não trabalhei e estudei. E aí, tipo assim, estou fazendo isso, eu não posso descartar. Mas ao mesmo tempo, eu também não tenho, tipo, um tempo zero. Eu, tipo, tenho como arrumar esse tempo. E por que que eu não tô fazendo isso? Essa semana eu fiquei agoniada justamente porque eu sinto que tinha possibilidade de eu voltar. E eu tava, tipo, é como se eu estivesse sentindo falta de uma parte de mim que eu não estava enxergando de um tempo pra cá, que era a parte que parava um pouco pra viver um pouquinho. Eu nem falo de sair. Eu falo de realmente, tipo, parar pra fazer coisa comigo, Isso entendeu? aí realmente não é nosso foco. Eu gosto, mas nem era o foco, Também, entendeu? Nem é. era, o meu pensamento não era nem de sair necessariamente, era Pois tipo de é. realmente fazer umas coisas que fizessem com que eu me encontrasse, entendeu? E aí, tipo, aí eu volto pra tudo de novo, né? Que vez ou outra eu observava, principalmente quando tu tava no meio assim, porque eu tô estudando, porque eu tô estudando, porque eu tô estudando. E eu sempre apreciei muito isso, porque é difícil. Só que ao mesmo tempo eu ficava tipo, véi, em que momento que a Esté vai olhar pro processo e vai pensar que ela também aproveitou o processo? Tipo, e de novo, eu não falo de sair, tá? Necessariamente, mas ao mesmo tempo é bom, querendo ou não. Sim. Tipo, isso que a gente vai tentar fazer desse Até ver o todo próprio mês. processo de estar na universidade. Eu comecei Exatamente. a conversar, tem um menino que ele começou muito antes de mim e que ele acabou se atrasando. E eu não, tipo, eu comecei no período certo, eu terminei no período certinho. Uhum. Sendo que esse menino tem várias experiências lá na faculdade. Ele, fui pra calorada, fui pra não sei aonde, não sei o quê. Eu também nem queria ir pra calorada. Mas tô dizendo assim, eu fiquei tão focada, tipo, é isso, é isso, é isso, que talvez eu esqueci de, sei lá, marcar pra sair com as pessoas da faculdade, ou ficar de boa na Ou talvez, faculdade. tipo, tomar um dos dias que a gente te chamou e tu falou, tipo, eu tava É, estudando. Não que. Muito bom, exatamente. você conseguiu uma nota muito boa no seu TCC, inclusive, foi incrível. Só que, tipo, será que A que aquelas custo? 2 noites, assim, que tu não veio pra cá se pá, tipo, e passou 6 meses sem a gente se ver, entendeu? Tipo, Ah, minha filha, foi 3 meses assim. aham, então, eu não duvido, eu acho, assim, digno de você, entendeu? Tipo, não E é eu uma ainda coisa que fiquei se descarte, pensando, não. uma coisa boa ainda foi que eu encontrei Lucas na faculdade, porque ele ainda me fazia sair da rotina Uhum, lá. Porque mesmo ele também é fissurado, assim, como eu. uhum, Só que a gente sempre fazia alguma coisa, porque a gente já estava lá junto, como não tinha tempo, às vezes, na outra rotina, então na faculdade a gente saía, tomava sorvete, eu ficava na biblioteca, ou ficava com as meninas conversando. Ou às vezes não fazia nada, só ficava sentado lá, porque lá é muito verde. uhum. Então é muito bom, assim, o ambiente é muito acolhedor. Porque você fica lá de boa sentado e fica de boa. Então a gente ficava muito tempo assim. Então nisso eu sinto que eu aproveitei a faculdade porque eu ainda tirei alguns momentos no meio do caos lá, ou até no intervalo de 10 minutinhos, para, sei lá, pensar um pouco, ler alguma coisa. Uhum. Então isso aí Imagina ainda se tem. nem isso Exatamente, acontecesse. se não tivesse isso, eu tava completamente lascada.
porque teria sido muito pior. Então eu me sinto, caramba, eu ainda nem acredito que meio que eu acabei isso, porque eu fiquei tão focada nisso que pra mim eu até esqueci que em algum momento Como ia que foi, acabar. tipo, quando tu terminou e, tipo, tu se viu que precisava, tipo, no outro dia não necessariamente precisava voltar pra essa rotina? Quando foi ano passado, que eu pensei, caramba, eu tô no 7º período, daqui a pouco eu vou pro 8º. Aí eu fiquei, o 8º é o último, já me bateu ansiedade, que eu fiquei, meu Deus, quando acabar o 8º, no caso, eu vou estar desempregada, mesmo que eu trabalhasse na escola, mas assim, desempregada pra minha área. Uhum. Aí eu ainda não tenho o que eu quero, aí o que é que eu vou fazer? Aí eu pensei, então eu vou ficar mais alguns períodos. Aí, sendo que não tinha necessidade de eu ficar mais períodos, porque eu tinha pagado tudo no momento certo. Aí eu tive uma conversa com a minha supervisora de estágio, que pra mim, assim, mudou total minha cabeça, porque eu falei a ela, tu passasse por essa sensação de final da faculdade, que por mais que você queira acabar a faculdade, mas você sente que Ainda se é um você apego. acabar, você não vai ter motivo mais para fazer as coisas. Aí ela falou, sim, isso eu passei. E eu notei que foi uma autossabotagem. Porque eu fiz tudo para acabar no momento certo. E quando eu vi que eu ia acabar, eu simplesmente não queria, porque eu tinha medo do que poderia vir e que seria algo que eu não sei o que é que pode vir. Tanto que agora eu acabei. Quando eu fiquei prestes a acabar, eu fiquei, mas eu vou adiar mais alguns períodos. Vou enrolar mais no TCC para ver se eu passo mais algum tempo aqui e descubro o que é que eu quero fazer quando eu sair daqui. Sendo que eu percebi também que eu estava me auto-sabotando demais nisso. Porque eu estava com medo de viver o que ia acontecer depois, justamente porque eu não É um sabia. perigo você criar muita expectativa justamente porque, tipo, imagina, tu tá atrás de uma única coisa e aí tu passou esse tempo todo enfocado em uma única coisa. Se essa única coisa não chegar, você fica sem motivo nenhum, Exatamente. tipo, levemente perigoso, né? Porque é bom que você tenha vários estímulos, né? É. Aí quando eu vi que eu ia ficar sem, eu fiquei querendo adiar. Pra eu continuar até pensar em um plano. Só que aí eu pensei, caramba, eu tô me auto-sabotando demais, porque eu fiz de tudo, vou. Pra acabar no tempo, eu não tive vida pra acabar no tempo. E agora que eu vou finalmente acabar? Que eu vou passar esse degrauzinho, eu quero ficar nele, porque simplesmente eu tô com medo do que pode vir. Aí quando eu percebi isso, eu falei, independente de medo, eu tenho que fazer, entendeu? Porque eu não posso me auto-sabotar nesse ponto. E eu não tinha parado pra pensar nisso, eu só parei pra pensar nisso quando eu conversei com ela. Então ela nem sabe, assim, que talvez um comentário breve, né? um comentário breve que para ela eu acho que ela nem lembra, mas pra mim causou, assim, um grande impacto, mudou completamente. E meu pai também botando pressão, dizendo, tem que acabar, tem que acabar. Também ajudou, 50%. 50% foi reflexão, 50% traumatizou. 50% trauma. Mas aí eu me vi nisso, aí eu fiquei com essa E sensação. aí, quando tu acabou, qual foi a sensação, assim? Quando tu finalmente, tipo, terminou, assim? Pra mim tá tipo, formatura. ainda não caiu a ficha. Sendo que eu só tô ocupando minha cabeça com outras coisas. Mas aí eu tô vivendo, né, feliz que amiga? Tipo acabou. assim, finalmente, É. respirando um pouquinho, porque, querendo ou não, primeiro que ninguém tem essa... Não é que ninguém tem, muita gente tem, mas não é muito correto você ter aquela obrigação de, tipo, faz alguma coisa agora, porque agora que não sei o que, não sei o que, tipo... Calma, tá saindo um pouquinho. E porque tu tá ocupando o teu tempo. É, tipo, tu tá fazendo alguma coisa, porque essa é a preocupação, tu tá não fazer nada. Tipo, tu estás e ao mesmo tempo tu tem um pouco mais de tempo pra ir fazer tua academia, pra dar uma pensada, dar uma lida, dar uma, sabe? É. E tipo, ai, sei lá, eu nem vivi na tua pele, mas me dá um respiro, imagina tu. Pois é. Aí, e ver como a vida é louca nesse negócio que a gente tava falando no começo, de se autocobrar e de fazer muitas atividades. Eu nem tinha acabado a faculdade, já pensei, deixa eu ver com o que é que eu posso ocupar meu tempo de quando eu não tiver mais a faculdade. Mas é porque a gente não tá Aí eu acostumado pensei, com... ok, aí prolonguei meu período de trabalho, que era só de tarde, agora eu começo de manhã e fico de tarde, e comecei a treinar e estudar para outras coisas que eu quero. Aí acabou que eu acabei a faculdade, mas eu também Tu tem um continuo pouco do que eu tô sobrecarregada. falando, tu sabe, né? Tipo, dessa ideia de não tá acostumada com o fato de ter um tempo pra si. É. Porque, tipo, é basicamente a mesma Apesar que coisa que eu agora, às falei. vezes, eu gosto de ficar no tédio, assim, sem fazer nada. E isso é uma coisa que diferencia a gente, porque tu gosta de colocar pequenas atividades que te estimulam, sei lá, pintar, dançar, em alguma coisa. E eu, o que eu fiz? Como eu tô muito cansada durante a semana, final de semana eu vou só dormir. Inclusive, eu percebi esse meu problema com sono. Eu uso o sono como forma de escapar, assim, da realidade. Que, inclusive, quando eu fazia terapia no preparatório, ela tinha falado isso. Que eu utilizava o sono como uma forma de fugir da realidade.
Principalmente na hora de acordar, porque eu sou extremamente ruim para acordar desde criança. E depois que eu conversei com ela, eu percebi que eu sou ruim de acordar, porque quando eu acordo, eu não consigo levantar se eu não tiver algum propósito para alguma coisa. E, tipo, o propósito que eu falo não é necessariamente fazer algo para mim, não. Mas fazer algo da rotina que me obrigue. Sei lá, se for para acordar, para ir para academia, eu não acordo, não. É pra trabalhar. Agora, para trabalhar, estudar, que eu sei que eu preciso fazer isso, ou para resolver algum problema que eu não posso adiar de jeito nenhum, porque quando eu puder adiar, eu vou adiar. Aí eu acordo, mas se for fazer algo para mim, eu não acordo. Então eu preciso ter um estímulo muito grande para acordar, muito grande. Se eu não tiver, para mim o mundo acaba. Eu fico lá na minha belíssima cama. Eu sou um leve oposto. Tipo, eu posso pegar coisas pra fazer pra mim. Eu tenho até essa coisa, tipo assim, fim de semana eu vou, tipo assim, eu vou ler, eu vou fazer não sei o que, não sei o que. Só que até isso tem que ser uma ocupação. Eu penso, eu vou dormir. Tipo assim, não é nem que eu não vou fazer nada pra mim, eu preciso de nada. Eu quero acordar cedo pra, tipo assim, ficar olhando o céu e tomando café. Ficar à toa. Tipo, mas aí é que tá. O meu ator é fazendo alguma coisa. Então tem que estar na minha cabeça que eu vou fazer algo útil com aquele tempo. E eu fiquei assim, eu não vou fazer nada. Se eu não fizer nada, eu vou ficar menos cansada. Sendo que eu fico mais cansada quando eu não faço nada. Pronto, já o meu útil não precisa ser. O meu útil pra mim não é nem produzir necessariamente para trabalhar. Mas ele precisa ser útil pra mim, de alguma forma. Então, tipo, pra mim, eu tenho que estar utilizando aquele tempo. Se for pra acordar cedo pra eu ver o céu, tomar um café, eu tenho que sentir que aquele tempo eu tô utilizando aquele tempo. Tá usando ele. Eu gosto de dormir nele. Eu tô apreciando mais o sono ultimamente, assim. Não, mas eu tenho um problema com isso real. Não, eu preciso... precisa mesmo. No meu caso, tipo, eu só tô apreciando mais o sono porque eu tenho chegado mais cansada. Mas o pai minha caminha. Aí eu fiquei assim, como eu tô muito cansada, eu vou dormir. Sendo que eu percebi que mesmo quando eu ficava só dormindo, eu continuava cansada. Às vezes eu ficava mais cansada. Aí eu fiquei, caramba, talvez eu tô cansada de fazer coisas que eu me sinto obrigada. Se, sei lá, eu tiver cansada, mas eu dar uma saída pra algum canto, conversar com alguém, eu fico mais leve. Sendo que se eu ficar cansada e só ficar presa assim, infernada em alguma coisa, eu continuo cansada. Aí eu fiquei percebendo, eu tenho que colocar novos hábitos na minha rotina e fazer coisas mais legais. Sendo que eu me acomodo, entendeu? Eu me acomodo. Aí o que eu falava, vou deitar e assistir Friends. Tempo precisa realmente de alguns novos hábitos. E outra, eu fico muito nervosa quando eu tô quase acabando. Ai, meu Deus do céu, tu Na tem primeira vez que eu assisti, que eu cheguei, tipo assim, num episódio, acho que 19, da 10ª temporada. 10ª temporada, eu fiquei... Tá acabando! Eu vou acabar! E quando acabar, o que é que eu vou fazer? Porque eu assisto todo dia antes de dormir. Aí eu vou dormir como? Justamente porque eu tava com aquele problema com o sono por causa do luto, porque eu não conseguia dormir. Então eu ficava a noite toda assistindo o Friends. Eu acho também por isso que eu me confortei nela. E eu só dormia quando amanhecia, que eu via a luz, porque eu não conseguia dormir no escuro. Aí quando amanhecia a luz, que eu via que todo mundo ia estar se levantando pra fazer alguma coisa, que eu não me sentisse sozinha, aí que eu ia dormir. Aí quando eu me vi nisso, eu fiquei, meu Deus, eu vou acabar, eu vou assistir o quê? Aí eu fiquei adiando, por causa de semana, o último episódio. Coisa, tipo, aí eu, meu Deus, não quero assistir o último episódio. Tipo, que tem a tua... Tipo, talvez seja um... Como é que eu posso dizer? Uma coisa que te causa um apego daquela... Medo do novo, né? Eu tenho. Porque, tipo assim, era o medo de tu terminar a faculdade, o que é que vem depois. O medo até de terminar a série, o que é que vem depois. Tudo que, tipo... Vai terminar o fim de semana, o que é que vem depois? Vai terminar a semana, e esse fim de semana? Eu fico muito agoniada. É porque eu acho também que um traço que eu tenho, que eu descobri há pouco tempo, é que eu sou extremamente controladora. Isso é, meu Deus, isso é horrível. Ainda bem que não é tão tóxico ainda, não sei. Ainda. Mas eu sou muito controladora. E a rotina justamente me faz controlar o que eu tô fazendo. Aí quando eu vejo que eu perco o controle de algo, tipo, eu não posso mandar fazer temporada 11. Aí eu fico muito nervosa. Aí, tipo, eu não posso fazer que minha faculdade tenha 9 períodos, só se eu reprovar. E eu também tenho muita alta exigência para reprovar. Então eu tenho que acabar. Faz todo sentido ter controle mesmo. E o pior, quando a pessoa quer ter autocontrole sobre as pessoas, é escolher dela. Autocontrole não, no caso, controle, né? É, controle. Enfim, aí eu fico muito agoniada. E eu acho que isso também é um traço na minha ansiedade, né? Era isso que eu ia Esse medo, assim, do futuro.
Eu fico muito agoniada. Mas é porque eu espero querendo ou muito o não, futuro, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo dele. Controle é o medo do futuro também, porque teoricamente o que tu tem controle, tu sabe o que esperar, né? Então, tipo, tu quer controlar justamente porque tu não sabe o que vai acontecer, teoricamente, né? Então, tipo, eu sei que amanhã ainda tem um episódio, eu tô na primeira temporada, mas, tipo... Pois é, eu acabei novamente essa semana. Aí tu tá Eu falando com comecei essa essa situação semana. que eu já estou me Começa outra nervosa.